Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja com você e com toda a tua casa e tua família nesse dia. E que aonde você for, você seja um canal de bênção para as pessoas, que você seja um instrumento de Deus para transmitir essa paz que habita no teu coração. Amém? É um prazer, é uma alegria estarmos aqui para o nosso momento de reflexão diário com o missionário. Um devocional onde todas as manhãs nós nos alimentamos na palavra de Deus. Assim como você, todo dia, toma o seu café da manhã para alimentar o teu físico, para começar o teu dia de trabalho, não deixe de alimentar a tua vida espiritual, sabe? Ouvindo uma palavra de Deus, mas também, não só isso, você precisa ter o seu devocional, o seu tempo com o Senhor, o seu momento de oração, da leitura da palavra, sabe? Faça isso todo dia, até porque isso tem que ser o desejo, a marca de um cristão genuíno. É ter todo dia um momento para o Senhor. Amém? Essa é a garantia de que você terá um dia abençoado, sabe? É como você começa o seu dia. Eu quero te fazer aqui um convite. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Venha fazer parte desta família. Aproveite e ative o sininho das notificações e na opção toda. E também deixe o like para nos ajudar. Amém? 1 João, capítulo de número 5 e o verso 16 e 17, e assim está escrito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá a Deus, e Deus dará vida a este irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva para a morte. Eu quero ler essa mesma passagem em uma outra versão. Na versão, se você tem aí na sua casa, você pode me acompanhar, na versão NTLH. Na versão NTLH diz assim, ó, se vocês virem um irmão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida, a não ser que ele tenha cometido pecado que leve à morte. Pois há pecado que causa morte, e por este não digo que se deva orar. É claro que toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Queridos, uma palavra tremenda, né? E uma palavra para nos encorajar, uma palavra de separação, sabe? Porque, ouça, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, ouça, enquanto eu e você, mesmo servindo ao Senhor, estivermos neste corpo velho, sabe, vivendo essa guerra que hoje vivemos internamente, a carne, a nossa natureza humana, brigando, lutando, guerreando com a nossa natureza espiritual, porque, ouça, quando nós aceitamos Jesus, a nossa natureza humana não foi retirada, ela não foi tirada de nós, não, nós recebemos pelo Espírito Santo a natureza espiritual. Agora, nós temos uma guerra interna dentro de nós, sabe? O nosso espírito quer servir ao Senhor, a nossa velha natureza humana quer agradar a carne, quer fazer aquilo que sacia a nossa vontade. Então, nós neste mundo estamos caminhando, ouça isso, caminhando para alcançarmos a perfeição. Quando alcançarmos a perfeição,
não estaremos mais neste mundo. Aqui estamos nessa guerra todos os dias. Só que a palavra de Deus nos adverte que tem pecados que não levam à morte. Pecados que nós cometemos, erros. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em ação, pecamos muitas das vezes quando você e eu temos a oportunidade de falar da salvação de Cristo para as pessoas e somos retidos por o medo, pela timidez, sabe? Isso é um pecado, sabe? Porque a ordem de Jesus é que nós fôssemos e anunciássemos o evangelho aonde você for, seja em tempo ou fora de tempo, quer seja um lugar oportuno ou não, nós precisamos anunciar o evangelho. Agora, a palavra de Deus também diz que tem pecado que levam para a morte. Pecados que cometido vai levar a pessoa à morte. E eu quero aqui ler 2 textos com você. O primeiro está em Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12, versos 31 e 32. Assim, a palavra de Deus está escrita. Diz: por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Não tem perdão. Então, queridos, ouça, todo erro, pecado que a gente comete, sabe? A Bíblia diz que tem perdão, mas tem uma lista de pecado que não tem perdão. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão o vídeo vai passar aí de meia hora, mas se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, Apocalipse, capítulo de número 21, verso 8, dá uma lista de pecados que, se a pessoa terminar o ciclo de vida cometendo esses pecados, eles serão condenados, sabe? Serão condenados. E aqui a Bíblia deixa bem claro que quando blasfemamos contra o Espírito Santo, também estamos blasfemando. Queridos, e acredito eu que só comete esse pecado crente, porque é somente os crentes, os cristãos, que carregam o Espírito Santo. E Paulo vai nos exortar para nós não entristecer o Espírito. E ali ele dá uma série de causas que entristece o Espírito. Uma forma de viver que entristece o Espírito. E o verso 32 diz: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no mundo que há de vir. Então, queridos, tenha cuidado. Você que hoje carrega o Espírito Santo, tenha cuidado. Tenha cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas Jesus também listou uma outra série de pecados que são pecados condenatórios, pecados que condenam o homem que vive nessas práticas. Vamos fazer uma hora, uma live, trazendo com mais clareza esse assunto. Hoje eu estou apenas resumindo, sabe? Mas lá em Mateus, capítulo de número 18, e o verso de número 7, olha o que diz a palavra de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem por qual vem o escândalo. Ai da pessoa por quem vier o escândalo. Ai da pessoa que escandalizar a obra de Deus. Queridos, e nesse pecado corremos riscos, porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil, aqui eu digo Brasil porque é onde nós habitamos, é escândalo todo dia, é escândalo, e principalmente em 3 áreas: na questão financeira, sabe? Na questão de adultérios e também no envolvimento com a política. Pessoas que estão escandalizando a obra de Deus, principalmente nessas 3 áreas.
Todo dia é notícia, irmão, só dos que saem na mídia e que a gente fica sabendo. Sabe? Por quê? Porque estamos vivendo um período em que o cristão está vazio, irmão. Aí está se preenchendo com ganância, está se preenchendo com adultério, está se preenchendo com o sistema político, sabe? E isso está causando escândalo no nosso meio. Infelizmente, há muitos homens e mulheres de Deus que têm uma vida íntegra, que têm uma vida correta e que não tem motivo que gere escândalo. Mas é bem verdade que nós estamos vivendo uma época, querido, todo dia surge escândalo. E olha o que Jesus disse sobre isso. No verso 6 do texto que a gente acabou de ler, diz assim, ó: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, Jesus dizendo, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado essa pessoa nas profundezas do mar. Jesus está dizendo, aquele que causa escândalo para a obra de Deus, é melhor, porque está escandalizando e fazendo-se desviar os pequeninos, aqueles que estão na fé, tentando, coitados, caminhar, sobreviver. Aí vem alguém, gera todo um escândalo, olha o prejuízo. Jesus diz, olhem, é melhor você amarrar uma grande pedra no pescoço e você ser afogado em alto mar. Não é o missionário Benedito, não. É a palavra de Deus. Pelo contrário, eu tenho que ficar esperto com a minha vida, irmão, para que isso também não aconteça comigo. Porque Jesus disse que quem está de pé, cuide para não cair. Tenha cuidado, vigie. Vigie, mas não é a vida dos outros, não. É a sua. Assim como eu vigio a minha. Precisamos nos policiar, irmão. Todo dia renunciar à vontade da nossa natureza humana. Porque o que ela quer é pecar, irmão. É pecar e levar-nos a pecar, pecados que levam para a morte. E essa morte não é física, é a morte espiritual. É a separação eterna de Deus dos homens. É nos levar para a eternidade no inferno, falando aqui um português mais claro. Sabe? Então vigie, tenha cuidado para não cair, sabe, nas armadilhas da sua natureza humana. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu quero aqui te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a nos manter de pé. Que nós venhamos, Pai, montar uma torre de vigília. Não para vigiar o que os outros estão fazendo, a vida dos outros, mas para vigiar a nós mesmos. Para não cairmos, meu Pai, nas tentações. Para não cairmos na vontade da nossa natureza humana. Nos fortaleça, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a nos manter de pé. Fortaleça esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que nele, em tudo, ele te prospere. Em nome de Jesus, graça e paz.